Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Com muita alegria e responsabilidade, estar mais uma vez aqui, trazendo uma porção das Escrituras. Meus irmãos, eu convido a vocês a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25. Quatro, 25. Amém? 25. Amém? Todos encontraram? Diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Deus amado e querido, nesse momento, ó Pai, nos colocamos em Tua presença mais uma vez, para Te clamar por misericórdia, Deus. Pai, nesse momento eu Te peço, fala conosco, fala com cada um, ó Pai, que veio aqui nessa noite, me usa para que seja instrumento da Tua palavra, Deus. Que tudo que sai da minha boca seja aquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor venha me diminuir, ó Deus, mas que o Senhor venha se engrandecer. Em nome de Jesus, ó Pai, é assim que eu te oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, a igreja de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios, é considerada por alguns teólogos como uma carta irmã da carta de Colossenses. Porque a carta de Éfeso, ela fala como a igreja sendo o corpo de Cristo. Já a carta de Colossenses, ela fala como Cristo sendo cabeça da igreja. E aí eu queria fazer um breve contexto, um panorama do capítulo 1 ao capítulo 4, para a gente poder se familiarizar com o texto. No capítulo 1, ele vai falar aqui sobre as bênçãos espirituais. E ele começa no versículo 4, onde ele fala que nós fomos escolhidos por Deus. Essa é uma bênção espiritual. A segunda bênção, encontramos no versículo 5, onde ele fala que ele nos predestinou. No versículo 6, ele fala que ele nos amou. No versículo 7, ele fala que nós ganhamos o perdão dele. No versículo 8, ele fala sobre sabedoria e entendimento. No 13 e 14, ele fala que fomos selados pelo Espírito Santo. No capítulo 2, ele vai falar sobre a fé e sobre as obras. Que a salvação ela é dada por meio da fé. Deus deposita a fé em nossos corações e nós cremos nele. Não por obras, mas pela fé. Você não precisa fazer algo, mas ele nos dá. Isso é graça. No capítulo 3, nós vemos a oração de Paulo em gratidão a Deus pela coparticipação no corpo de Cristo. Ele fala, a oração dele, ele agradece a Deus porque agora não apenas os judeus tinham parte com ele, mas agora os gentios herdaram essa coparticipação
no corpo de Cristo. E no capítulo 4, nós vemos nos primeiros versículos, Paulo mostrando como um cristão deve ser no corpo de Cristo. E ele começa dizendo algumas coisas, que nós devemos ser humildes, dóceis, pacientes, suportar o nosso próximo em amor. No versículo 18 e 19, ele mostra como nós éramos, como eu e você éramos. E ele fala aí que nós éramos obscurecidos de entendimento, separados por Deus. Nós éramos depravados e ignorantes. Nós cometíamos com avidez toda espécie de impureza. E no versículo 23 e 24, nós podemos ver mais uma forma de ser e como nós devemos ser no corpo de Cristo. E ele fala que nós devemos nos despir-se do velho homem e revestirmos do novo homem. E tem uma ilustração bem prática, que quando você chega do trabalho, você tira aquela roupa suja, bota para lavar, toma um banho e bota uma roupa limpa. Geralmente é para acontecer isso, né? Às vezes não é todo mundo que faz. Mas esse despir-se do velho homem é como você tira a sua roupa suja quando você chega do trabalho de noite e você coloca uma roupa nova. Você precisa abandonar aquela sujeira do homem e nos limparmos em Deus, para agora nós estarmos limpos. E aí eu queria entrar no texto que nós lemos, mas antes eu queria trazer um tema, um título, e é o grande desafio de viver uma vida em santidade. E por que um desafio? Uma vida cristã, para você poder ter uma vida cristã, nós precisamos nos santificarmos. E para fazer isso, para a gente poder nos santificar, nós precisamos buscar a Deus e lutar contra nós mesmos todos os dias. Nós precisamos nos debruçar nas Escrituras, saber a vontade de Deus para nossas vidas e agora seguir essas ordens. Não apenas dizer não, mas agora dizer sim para o novo homem, sim para o que Deus nos ordena. E agora que a gente está contextualizado já com a carta, eu queria tirar alguns desafios. E o primeiro desafio para viver uma vida em santidade, nós encontramos já no versículo 25. Quando ele diz, portanto, cada um deve abandonar a mentira. Paulo ele começa com a palavra portanto. E como o pastor Sérgio trouxe, domingo, quando ele fala portanto, ele se refere a algo que já foi dito. Paulo aqui, ele mostra sobre algo, ele nos fala sobre algo. Amém? Ele se refere a algo que já foi dito lá no passado. E quando ele fala sobre a mentira, ele está se referindo ao que Zacarias falou lá no livro, no Antigo Testamento. Zacarias 8,16, parte A, quando ele diz, eis o que devem fazer, fale somente a verdade uns aos outros. Paulo aqui, ele está falando para a igreja, mas nós precisamos aplicar nas nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E mentira não é apenas você não falar a verdade ou distorcer a verdade. Mentira aqui abrange muito mais do que isso. É você enganar, é você iludir, é você dar um falso testemunho, é você também distorcer a verdade. E o brasileiro, acho que vocês já ouviram, que ele tem um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro. E nós não podemos nos orgulhar disso. Às vezes o mundo lá fora diz que você é desenrolado por isso. Mas quando ele fala que você dá o seu jeitinho, ele está dizendo que você, de certa forma, burla o sistema. Você engana outras pessoas. E quando isso acontece, você não faz apenas para ele. Você não engana o seu próximo. Você tenta enganar a Deus, diretamente a Deus.
Nós precisamos observar se de alguma forma nós fazemos isso. Às vezes no seu trabalho, no seu lar, no seu ciclo de amizade. Às vezes alguém chega para você e diz, não, vamos fazer assim, por baixo dos panos. Você diz, isso aqui não está errado não. Não, você está sendo omisso à palavra de Deus. Você está pecando, porque você está enganando. Não só o sistema, não só as pessoas. Você está tentando enganar a Deus. Nós precisamos observar se isso está acontecendo em nosso dia a dia. O segundo desafio para viver uma vida em santidade, nós encontramos nos versículos 26 e 27. E eu queria ler esses dois versículos na versão Almeida Revista e Corrigida. Que ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Muitos interpretam esse irai-vos e não pequeis de uma forma distorcida. É como que ele dissesse, não, você pode pecar à vontade. Isso não tem problema, contanto que você não peque. O ponto é, quando você não vai pecar? Em alguns momentos, quando ouvimos alguma heresia, por exemplo, esses vídeos no Instagram de falsos profetas, pelo menos eu, de certa forma, me iro. E essa ira que está se tratando aqui é a ira santa, digamos assim. A ira onde você se ira contra o pecado. Quando você observa que aquela palavra está sendo dita errada e você se ira contra isso. É essa ira que está falando. E quando ele diz, irai-vos e não pequeis, é que se você vê alguém distorcendo a palavra e você se irá contra o seu irmão, você está pecando. E aí eu vou lá para o Sermão do Monte, quando Jesus fala que aquele que se irá contra seu irmão em seu coração já cometeu assassinato. Não é essa ira que está se tratando aqui. Essa ira é a ira santa, a ira que você olha para o pecado. É a mesma ira que o próprio Jesus sentiu quando ele olhou para o pecado. É essa ira. Não pequeis. Você não pode deixar que essa ira se enraize em seu coração. E quando ele fala para não deixar o sol se pôr sobre ela, é que você não pode demorar para apaziguar a situação, para resolver a situação. Você deve exortar o seu irmão em amor, como ele fala lá no começo do capítulo. Nós precisamos ser pacientes. Quando você, por outro lado, olha esse tipo de coisa e diz, não, vamos deixar passar, você está sendo omisso. Logo você também peca. Como nós vimos no versículo 25. Porque omissão também é pecado. Nós precisamos ver em nossa vida se, de alguma forma, nós estamos deixando isso passar. Se é alguma autoridade que está fazendo algo de errado. Ou seja lá quem for, o seu pai, o seu patrão, sua mãe, enfim. Se está fazendo algo de errado, você precisa exortá-lo. Porque senão você está sendo omisso. E você está pecando contra Deus. Não dê lugar ao diabo, não necessariamente é um ser demoníaco, mas sim a carne que ainda habita em nós. Quando nós não apaziguamos essa ira ou a situação, você dá lugar ao diabo e esse pecado em seu coração, essa ira, ela pode se enraizar e você corre o risco de transformar essa ira em ódio, em raiva, em rancor. E também é pecado. Por isso é um desafio grande. Você luta contra você todos os dias. Esse ser com que você luta, ele conhece todas as suas fraquezas. Ele conhece as suas dificuldades. Ele sabe onde você cai. E você vai brigar com ele todos os dias. O terceiro desafio para viver uma vida em santidade, nós encontramos no versículo 28, quando ele diz, o que furtava, não furte mais. O ato do furto aqui, ela era tão comum quanto a mentira.
E quando Paulo fala sobre quem furtava, agora não furte mais, ele tem uma certa preocupação, porque talvez os novos convertidos, ou os convertidos em Éfeso, eles tivessem esse vício. E ele traz à memória mais uma vez. E quando ele fala antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Cada um de nós aqui fomos necessitados um dia. Necessitados da misericórdia de Deus, sem mesmo saber. Mas nós já necessitávamos. Nós precisamos dizer não ao velho homem e também dizer sim a Deus. Precisamos despir-se do velho homem para nos revestirmos do novo homem. As práticas antigas que nós fazíamos quando éramos servidores do diabo, agora tem que ficar para trás. E ele nos mostra o contraste. Nós precisamos abandonar, agora crescer em entendimento para que nós possamos passar esse mesmo presente que nos foi dado a quem está em necessidade. E às vezes o necessitado é o seu colega do trabalho, é alguém da sua família. Nós precisamos trabalhar para eles. O quarto e último desafio, nós encontramos no versículo 29, quando ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que a ouvem. Uma pesquisa revela, ela nos mostra que, em média, 16 mil palavras saem da nossa boca por dia. É só uma pesquisa, às vezes mais, às vezes menos. Mas vamos nos basear por 16 mil. Será que dessas 16 mil palavras, quantas saem para edificar o nosso irmão ou o nosso próximo? Será que nós estamos edificando o nosso irmão? Ou estamos com o coração cheio de amargura? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 34, bem conhecido, ele fala que a nossa boca sai daquilo que o coração está cheio. Será que quando nós estamos no nosso dia a dia, nós observamos isso, nós trazemos à memória, ou nós estamos amaldiçoando alguém? Nós precisamos vigiar para que nenhuma palavra saia para a maldição do nosso próximo. Nosso próximo aqui nós abrange não só para dentro da igreja, mas para fora dela. Lá fora, com seu colega de trabalho que às vezes não é cristão. A palavra torpe, ela significa estragada ou podre ou suja. Mais uma vez, Paulo ele nos mostra o contraste de como você era e como você agora deve ser. E nós vemos que Deus, Ele é tão misericordioso e soberano, que Ele poderia muito bem dizer: você não vai fazer isso, você vai fazer isso, e ponto. Mas Ele diz: você vai fazer isso, você fazia isso, agora faz isso. E Ele dá um motivo. Quando nós vemos sobre a mentira, Ele fala: não mintam, fale apenas a verdade. Por quê? Porque todos somos membros de um mesmo corpo. Não furtem, mas trabalhem. Por quê? Para ajudar quem tem necessidade. Não falem nada de ruim, apenas a verdade. Por quê? Para que conceda a graça a quem a ouve. Nós já conhecemos essa graça, mas quantos não carecem dessa graça? E você precisa falar, nós precisamos falar. Nós precisamos abrir as nossas bocas para abençoar o outro, para nos mostrar a graça que um dia nos alcançou.
Nós precisamos levar essa graça a quem tem necessidade, a quem está carecendo disso. Eu quero concluir só mostrando que Paulo ele nos dá uma lista de como nós éramos e como nós devemos ser. Nós não podemos esquecer. Você não pode sentir saudade de quem você era, mas você olhar e ver de onde Cristo lhe tirou. Nós precisamos nos debruçar na Bíblia, na palavra, em conhecimento dele, para que nós possamos nos santificar e agradar a Deus. E tudo que nós venhamos fazer precisa glorificar a Deus em tudo. Nós vimos alguns desafios nessa vida cristã, como ter uma vida em santidade, mas vale muito a pena, porque nós não olhamos para o agora, nós olhamos para a eternidade. Amém? Agradeço a oportunidade.